Olá, olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira, abordando muito da história do Brasil, muito da nossa geografia e também de geopolítica, explorando assuntos como economia, industrialização, aspectos sociais que ajudaram a desenvolver o Brasil da atualidade. Hoje vamos explorar a evolução da industrialização brasileira após o período do regime militar, porque na aula anterior foi explorando do início da industrialização ali no final dos anos 1800, passando pela Era Vargas, explorando, entendendo as consequências do impacto da crise de 1929. Falamos também sobre o foco da industrialização que se deu em São Paulo e na região sudeste no período do governo JK e também falamos no período do governo no período da ditadura militar. Agora, dando continuidade, estamos entrando no final do século XX e início do século XXI. Vamos compreender como as mudanças globais e internas moldaram a industrialização do país. Os pontos que vamos detalhar na aula aqui hoje será a consolidação industrial na década de 80, o neoliberalismo e multinacionais na década de 90, a política de substituição de importações, a globalização e a competitividade na década de 1990 e as inovações tecnológicas do século XXI. Esses 5 tópicos ajudarão você a entender a complexidade e a dinâmica da industrialização no Brasil moderno. Eles são fundamentais para a nossa compreensão de como o país chegou à sua atual configuração econômica e quais são os desafios e oportunidades que enfrentamos hoje. Vamos lá? Então, não sai daí, fica comigo que hoje a aula está imperdível. Antes de começar, quero te lembrar que você pode adquirir agora mesmo todos os mapas mentais que estou utilizando nas aulas de Realidade Brasileira e diversas outras disciplinas. Então, se você está se preparando para concurso público, principalmente para o concurso nacional unificado, ou mesmo até para vestibulares, é só clicar no link da descrição do vídeo ou fazer a leitura do QR Code que está aparecendo na tela. Você acessar o site do Revisão de Concursos e poder conhecer diversas disciplinas e mapas mentais para aproveitar nas suas revisões. Então, não vai perder essa chance. Vamos começar no nosso primeiro tópico da aula sobre realidade brasileira, focando na década de 1980, um período complexo e desafiador para a indústria brasileira. Vamos lá? Bom, a década de 80 é frequentemente referida como a década perdida para a economia da América Latina, devido aos graves problemas econômicos que incluíam a inflação elevada, estagnação econômica e dívida externa crescente. No Brasil, esse período foi também muito turbulento. A dívida externa brasileira disparou nos anos 70, em parte devido aos empréstimos tomados para financiar grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento industrial, e com a crise do petróleo e o aumento das taxas de juros internacionais, o serviço da dívida se tornou insustentável nos anos 80. A inflação, que já era um problema lá no final dos anos 70, se transformou em hiperinflação na década de 80, ou seja, o problema só piorou. E isso agravou drasticamente o poder de compra, distorceu preços relativos e criou um ambiente de incerteza econômica. Para as indústrias, isso significou custos imprevisíveis de insumos e dificuldades para planejar investimentos em produção. Apesar desses desafios, o parque industrial brasileiro estava já muito bem consolidado, com uma base já bem diversificada que incluía desde indústrias de bases até manufaturas mais sofisticadas. No entanto, a indústria enfrentou muitos obstáculos. Podemos citar entre eles o custo Brasil, mercado interno e o investimento em tecnologia. O custo Brasil é um conjunto de questões estruturais que aumentam o custo de produção do país, como, por exemplo, infraestrutura deficiente, sistema tributário complexo e burocracia. Tudo isso tornou ainda mais problemático a crise econômica. Então, tudo isso, infraestrutura deficiente, sistema tributário complexo e burocracia, era o custo Brasil. Esse custo Brasil era um obstáculo significativo ao crescimento da indústria nesse período. Também tivemos aí o grande obstáculo do mercado interno, que tinha uma demanda interna que sofria com a queda do poder aquisitivo da população. Então isso impactou, claro, negativamente as vendas e a produção industrial. Também tínhamos o acesso limitado a novas tecnologias e a dificuldade de investimento, devido às altas taxas de juros e incerteza econômica,
que impediram muitas indústrias de modernizar suas operações e de se tornarem muito mais competitivas tanto no mercado interno quanto no internacional. O Plano Cruzado, quem aí já ouviu falar? Bom, vamos entender. Em 1986, o governo lançou o Plano Cruzado, que foi uma tentativa de estabilizar a economia com um congelamento de preços e salários e a introdução de uma nova moeda, que era o cruzado. Inicialmente, houve até uma onda de otimismo, tá? Com o aumento do consumo e a retomada da produção industrial, inicialmente. Porque, no entanto, o plano falhou em controlar a inflação subjacente e levou a desequilíbrios que causaram o desabastecimento e o ressurgimento da inflação após o fim do congelamento. Então, quando descongelou, tudo voltou àquele caos. E quanto a alguns setores, como os de bens de consumo não duráveis, conseguiram se manter devido à demanda constante, setores de bens duráveis e de capital sofreram muito mais intensamente com essa instabilidade econômica. A indústria automobilística, por exemplo, se viu em grandes dificuldades devido à redução da demanda por falta de crédito. Ninguém tinha crédito para comprar carro, então isso afetou drasticamente a indústria automobilística, por exemplo. Bom, este período também marcou o início do processo de desindustrialização no Brasil. Nossa, o que tem a ver desindustrialização? Foi o termo usado para descrever a redução da participação da indústria no PIB total. Tem ideia que até isso aconteceu? Pois é, a competição estrangeira, a abertura comercial e a incapacidade de realizar investimentos significativos contribuíram muito para esse fenômeno. Bom, a década de 80 representou um teste de resiliência para a indústria do brasileiro. Apesar de já bem estabelecida, a indústria foi pressionada por uma combinação de fatores internos adversos e mudanças no cenário econômico global. A maneira como o Brasil conseguiu lidar com esses desafios moldou o futuro da industrialização e acabou preparando o terreno para as reformas econômicas e políticas que surgiram nos anos 90 e depois. Então, vamos agora ao tópico neoliberalismo e multinacionais na década de 90. Falando em década de 90, vamos ao próximo tópico. Vamos desdobrar as complexidades da década de 1990 no Brasil, focando nas políticas neoliberais e no impacto da chegada em massa das multinacionais. Então, não perca o foco, continue aqui comigo, porque a cada minuto da nossa aula conta e conta muito para o seu aprendizado e memorização. A aula está se estendendo um pouco mais, mas como você está percebendo, é sempre direto ao ponto, sem firulas e sem rodeio. Então, não se distraia. Vem aqui comigo. A década de 90 foi marcada por uma mudança significativa na política econômica brasileira, influenciada por um consenso global em favor do liberalismo econômico. O Brasil adotou medidas para liberalizar sua economia. Essas medidas incluíam a redução de barreiras comerciais, a privatização de empresas estatais e a desregulamentação de muitos setores da economia. Bom, e a chegada das multinacionais? O ambiente de abertura econômica atraiu muitas empresas multinacionais, buscando aproveitar os incentivos fiscais, a mão de obra relativamente barata e o acesso ao mercado, um mercado consumidor gigantesco, que era o brasileiro. Essas empresas começaram a se instalar no país, trazendo junto com elas capital, tecnologia e práticas de gestões já bem mais modernas. Importante você entender que a chegada das multinacionais teve um impacto misto no cenário industrial brasileiro. Podemos citar aí os exemplos: concorrência, transferência de tecnologia e o foco em exportações. O primeiro, concorrência, vamos lá. A presença de empresas estrangeiras aumentou a concorrência do mercado interno. Empresas nacionais brasileiras que já tinham sido instaladas no país começaram a ter um aumento da concorrência, o que forçou as empresas nacionais a melhorar sua eficiência e sua qualidade dos produtos. Com a transferência de tecnologias, as multinacionais frequentemente trouxeram novas tecnologias e processos de produção, o que teve um potencial de modernizar a indústria local. E com as multinacionais operando no Brasil, muitas indústrias começaram a focar mais em exportações, se integrando nas cadeias de valores globais. Então aqui eu citei três impactos no cenário industrial brasileiro com a vinda das empresas das multinacionais. Agora, sob influência do neoliberalismo,
a indústria brasileira começou a passar por uma reestruturação significativa. Bom, alguns setores que eram tradicionalmente controlados pelo Estado, como telecomunicações e mineração, foram privatizados e se abriram para o investimento estrangeiro. Veja bem isso. Estou apresentando aqui para você a influência do neoliberalismo, ok? Então, não se perde, fica comigo. Alguns setores que eram tradicionalmente controlados pelo Estado, como telecomunicações e mineração, foram privatizados e se abriram para o investimento estrangeiro, o que gerou modernização e aumento da eficiência, mas também acabou levantando preocupações sobre o controle nacional dessas áreas, que são importantíssimas para o funcionamento do país. As empresas brasileiras tiveram que se adaptar muito rapidamente às práticas globais para continuarem competitivas no mercado. Isso acabou atraindo investimento em tecnologia, melhoria na gestão e busca por padrões internacionais de qualidade. Então, enquanto algumas regiões e setores se beneficiaram com a entrada de multinacionais, outras partes do país começaram a enfrentar muitas dificuldades, agravando muito as desigualdades regionais e setoriais. Quanto ao emprego e trabalho, a presença de multinacionais também teve implicações para o mercado de trabalho, com a criação de empregos em alguns setores. Enquanto em outros houve redução devido à reestruturação e fechamento de empresas nacionais que não conseguiram competir. Bom, para atrair mais investimento estrangeiro, o governo brasileiro implementou uma série de políticas econômicas e fiscais. Tivemos a estabilidade econômica, incentivos fiscais. A estabilidade econômica veio com o Plano Real, implementado em 1994. Temos uma aula, inclusive, falando só sobre a implementação do Plano Real, que foi bem sucedida em estabilizar a moeda e controlar a hiperinflação, criando um ambiente mais previsível para negócios e investimentos. Quanto aos investimentos fiscais, incentivos fiscais, foram oferecidos subsídios para as multinacionais que se instalassem no país, especialmente em regiões já menos desenvolvidas, com a tentativa de estimular o desenvolvimento econômico em várias outras regiões. Bom, a década de 90 representou um período de transformação importante para a indústria brasileira, caracterizada pela abertura econômica e pela integração do país no mercado global. Lembre-se disso. Essas mudanças trouxeram avanços tecnológicos e melhorias na gestão, mas também desafios muito significativos, incluindo a necessidade de competir em um mercado global cada vez mais exigente e a luta para garantir que os benefícios do crescimento fossem compartilhados de maneira igualitária para todos. Perfeito? Podemos seguir para o nosso próximo tópico, porque agora vamos nos aprofundar no terceiro tópico da nossa aula. Só estamos no terceiro tópico, também muito importante para compreender a evolução da indústria brasileira, que é a política de substituição de importações, também chamada como PSI. Essa política teve um papel central na formação da estrutura industrial do país desde os anos de 1930 até as últimas décadas do século XX, tá? Vamos entender. Primeiro, o que é o tal do PSI? Política de Substituição de Importações, que ganhou muita força como resposta à crise de 1929. Quando a queda das exportações de café acabou forçando o Brasil a produzir internamente bens que anteriormente eram importados. Veja bem, a política de substituição de importação foi consolidada na era Vargas, porque se tornou uma política oficial, com o Estado incentivando a produção nacional, a produção interna, através de medidas protecionistas, como tarifas alfandegárias elevadas e quotas de importação, além de investir diretamente em setores-chave. Agora, a política de substituição de importações estimulou o desenvolvimento de uma ampla gama de indústrias, desde as indústrias têxteis e alimentos até bens de capital e bens duráveis. Isso acabou ajudando a diversificar a economia brasileira e criar empregos urbanos, contribuindo para o processo de urbanização do país. Só que nos anos 80 e 90, lá depois, a coisa começou a mudar de rumo. Nos anos 80, a economia brasileira enfrentou desafios significativos, que acabou colocando em xeque a sustentabilidade, a manutenção dessa política, da política de substituição de importações. Ou seja, deixar de importar para investir na produção nacional. A dívida externa, por exemplo, a hiperinflação e a recessão econômica
criaram um ambiente, veja bem, desfavorável para continuar com esse protecionismo da produção interna, tá? Então acabou que sofreu grande pressão para modernizar a economia e torná-la mais eficiente. Nisso, o Brasil começou a reduzir essas barreiras comerciais já na década de 90, expondo as indústrias nacionais à concorrência internacional. Com a abertura da economia, então, o Brasil passou a se integrar mais ativamente na economia do mundo. As empresas brasileiras tiveram que competir com as estrangeiras, tanto no mercado interno quanto no externo, o que forçou uma atualização nos processos produtivos e na qualidade dos seus produtos. A política de substituição de importação foi gradualmente substituída por políticas que favoreciam a competitividade e a exportação. O foco mudou, então, da produção do mercado interno para a inserção nas cadeias globais de valor e a busca por mercados externos. A nova ordem econômica trouxe desafios para as indústrias que haviam crescido protegidas pelo Estado. Algumas não conseguiram se adaptar e foram superadas por concorrentes estrangeiros, enquanto outras encontraram novas oportunidades de crescimento. Com a política de substituição de importação já em declínio, o fomento à inovação e à tecnologia se tornou muito mais crítico. O governo e as empresas começaram a investir mais em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a competitividade. Então, não teve outra alternativa. Para fechar esse tópico, vamos resumir que a política de substituição de importações foi uma etapa fundamental no desenvolvimento industrial brasileiro, proporcionando a base para a industrialização e para a modernização econômica. No entanto, as exigências da economia globalizada no final do século XX e já no início do século XXI demandaram uma revisão dessas políticas, impulsionando o país em direção à economia muito mais aberta, competitiva e voltando os olhos para o cenário mundial. Fechamos aqui esse tópico, agora vamos falar da globalização. Vamos examinar o período da década de 90, que foi muito importante para integrar o Brasil na economia global, e as políticas que foram adotadas para aumentar a competitividade das indústrias nacionais. Tá comigo? Então, não perde o foco, não se distraia. Nós vamos continuar sem firulas e sem rodeio, direto ao que você precisa aprender e memorizar. Vamos lá? Então vem comigo. Globalização e seu impacto. Nos anos 90, o Brasil adotou políticas de abertura do mercado, como nós acabamos de ver, reduzindo tarifas de importação e eliminando barreiras tarifárias, o que expôs as indústrias locais e nacionais à competição global. Perfeito. Então, o país passou por reformas estruturais significativas, incluindo privatizações, desregulamentação de setores antes que eram controlados pelo Estado e incentivos à modernização das estruturas produtivas. O governo brasileiro começou a implementar políticas para incentivar as exportações, incluindo financiamentos subsidiados, desonerações fiscais e suporte para a participação em feiras internacionais. Com o aumento da concorrência externa, se tornou imprescindível modernizar as indústrias. Investimentos em tecnologias e processos de gestão avançados foram cruciais para aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos. Foi reconhecida a necessidade também de melhorar a qualificação de mão de obra, Programas de treinamento e educação voltados para atender às demandas de um setor industrial muito mais tecnológico e competitivo. Ou seja, as atenções foram voltadas para os aspectos de desenvolvimento da qualidade dos produtos desenvolvidos internamente. Bom, o Brasil buscou se especializar em setores onde tinha vantagem, como o agronegócio, a mineração e a aviação. Então ele acabou se integrando às cadeias globais de valor desses segmentos, tá? Para isso, atraiu um investimento estrangeiro direto significativo, que não só trouxe capital, mas também muita tecnologia, conhecimento gerencial e acesso a mercados internacionais. Apesar dos esforços, o Brasil ainda enfrentava desafios em termos de infraestrutura logística, como transporte e energia, o que impactava muito o custo do Brasil e a capacidade de competir globalmente. A complexidade do sistema tributário brasileiro e a burocracia ainda eram apontados como grandes obstáculos significativos à eficiência e à competitividade das empresas.
Lembrando que nós já estamos na década de 90. Para resumir esse quarto tópico, a década de 90 foi marcada pela entrada do Brasil no contexto da globalização, demandando uma resposta rápida e eficiência do setor industrial para conseguir manter sua relevância no mercado internacional. As políticas de competitividade adotadas visavam posicionar o Brasil como um ator econômico global, capaz de aproveitar as novas oportunidades criadas pela economia mundial em constante mudança. Perfeito? Fechamos aqui mais um tópico da nossa aula. Agora vamos falar do quinto tópico que eu separei, que é o último ponto muito essencial da nossa aula, muito importante: a inovação tecnológica e o seu papel na indústria brasileira no início do século XXI. Vamos lá? Perfeito? Então, mais uma vez, não se distraia, continue comigo e vamos continuar aqui direto ao ponto, sem firulas e sem rodeio. Perfeito? Vem comigo. Século XXI, trouxe um avanço rápido em tecnologias digitais, automação e comunicação, alterando profundamente a natureza da produção industrial e o comércio global. O Brasil, reconhecendo a importância da inovação para o crescimento econômico e para a competitividade, começou a implementar políticas para incentivar a pesquisa e desenvolvimento nas empresas, incluindo parcerias com universidades e incentivos fiscais para isso. Acabou com isso surgindo a indústria tão falada, a indústria 4.0. Você já ouviu falar? Bom, o Brasil começou a adotar elementos da chamada indústria 4.0, como por exemplo a internet das coisas, Big Data e inteligência artificial, para conseguir otimizar processos e aumentar a eficiência. Certos setores como o aeroespacial, o agronegócio e o farmacêutico se destacaram por incorporar essas inovações e competirem no nível global. Observou, inclusive, um crescimento significativo no ecossistema de startups no Brasil, com empresas emergentes trazendo muita inovação para setores tradicionais e criando novos mercados. Só que, embora houvesse movimento em direção à modernização, a adoção de tecnologias ainda era muito desigual, refletindo as disparidades econômicas e educacionais de todo o país. A inovação tecnológica demandou uma força de trabalho muito mais qualificada, o que era de se imaginar. Então, o setor industrial começou a precisar investir em treinamento, em educação, incentivando o surgimento de habilidades técnicas e de gestão compatíveis com as novas tecnologias. Então, o governo, em parceria com o setor privado, começou a buscar fortalecer os centros de pesquisa e desenvolvimento para poder fomentar essa transformação e a transferência da tecnologia. A implementação do Marco Legal da Inovação em 2016, veja bem, foi um passo importante para simplificar os processos de parcerias em pesquisa e desenvolvimento entre universidades, instituições de pesquisa e o setor privado. A inovação tecnológica permitiu que as empresas brasileiras participassem mais ativamente das cadeias de valor globais, oferecendo produtos e serviços de alto valor agregado. Só que, apesar dos avanços, o Brasil enfrentou a concorrência de países com ecossistemas de inovação muito mais robustos e maduros. Isso demandou políticas consistentes de longo prazo para poder consolidar os ganhos de competitividade. Bom, para fechar aqui mais um tópico da nossa aula, a inovação tecnológica no século XXI não é apenas uma questão de desenvolvimento de produtos, Muita atenção, mas uma transformação abrangente que envolve mudanças dos modelos de negócios na economia e na sociedade. Para o Brasil, isso significou repensar sua abordagem industrial e econômica, investindo em capital humano, treinamento, pesquisa e tecnológico, para não ficar para trás na corrida global pela inovação. Na próxima aula, não se esqueça, vamos explorar como a indústria e a urbanização no Brasil têm se relacionado com o desenvolvimento do setor agrícola, uma das bases da economia brasileira. Então, na próxima aula, vamos continuar explorando muito da economia, fazendo esse elo entre industrialização, urbanização e o desenvolvimento do setor agrícola. Perfeito? Pouco importante, né? Preciso nem falar nada. Antes de fechar aqui a nossa aula, vamos à nossa questão. Mas antes da questão, quero te lembrar de deixar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Todas essas ações vão me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade e direto ao ponto, focando no que você realmente precisa aprender e memorizar até a data da sua prova.
Estamos chegando a 60 mil seguidores no Instagram, então conto com sua presença lá também. Compartilho sempre muito conteúdo por lá para que você possa estar cada vez mais preparado rumo à sua aprovação. Perfeito? Então agora vamos à nossa questão, vem comigo. Com base no entendimento da evolução industrial no Brasil, assinale a alternativa correta. Leia a pergunta, pause o vídeo, depois volta aqui para nós resolvermos juntos. Perfeito? Vai lá. Bom, com certeza você acertou marcando a alternativa A. Essa opção corretamente identifica que a adoção de políticas neoliberais na década de 80, como nós vimos na aula, o Brasil passou por um processo de abertura econômica que permitiu maior investimento estrangeiro e mudanças na política industrial do país, incluindo o afastamento da política de substituição de importações. Perfeito? A alternativa B está errada porque o neoliberalismo, apesar de controverso, está associado sim ao impulso da industrialização por meio da abertura de mercado e do investimento de multinacionais em diversos setores da economia brasileira. A letra C também está errada, porque desde a década de 90 a inovação tecnológica tem sido um foco crescente da política industrial no Brasil. E a alternativa D é falsa, já que os complexos industriais foram responsáveis por quase metade dos empregos gerados no país e uma parte significativa do PIB brasileiro na primeira década do século XXI. E por fim, a letra E também está errada, porque o Brasil teve um momento sim de economia mais fechada, mas desde o início da industrialização houve períodos significativos de abertura e influência do capital estrangeiro, especialmente notável durante o período de Juscelino Kubitschek e o período depois das reformas neoliberais. Com isso, fechamos mais uma aula. Estou muito feliz por você ter ficado até aqui. Com certeza esses minutos vão se converter em muitas questões acertadas na hora da sua prova. Perfeito? Então, não esquece a próxima aula. Te espero lá. Fui!